Tem perguntas que parecem pequenas demais para virar assunto de futebol. Mas quando alguém resolve jogá-las no meio da arquibancada, elas explodem como rojão em final de campeonato. Foi exatamente isso que aconteceu quando surgiu a reflexão sobre a identidade da torcida do Bahia. Não foi uma discussão criada em mesa redonda de TV, nem pauta fabricada por dirigente. Surgiu do povo, das redes, dos comentários, daquele tipo de conversa que começa tímida e, quando você percebe, já virou incêndio. No meio de tantas discussões sobre elenco, títulos, arbitragem e bastidores, ninguém falava do óbvio invisível. O torcedor do Bahia não tem um nome próprio. Não existe uma palavra que resuma quem veste essa camisa com orgulho. Não existe um gentílico popular, forte, reconhecido no Brasil inteiro. É sempre uma explicação longa, um complemento, uma frase a mais para deixar claro de quem se está falando. E quanto mais se pensa nisso, mais estranho fica. Porque é como se um dos maiores clubes do Nordeste tivesse uma das maiores torcidas do país, mas sem um rótulo simbólico que a uma de forma definitiva no imaginário nacional. Algo que parece pequeno, mas que no futebol pesa como título. Porque no futebol brasileiro, nome de torcida não é detalhe. É identidade, é pertencimento. É como a nação se reconhece. É o que transforma milhares em um só corpo quando o estádio canta junto. É o que faz o torcedor se sentir parte de algo maior do que ele mesmo. Enquanto isso, outras torcidas caminham com suas bandeiras linguísticas erguidas há décadas. O torcedor do Grêmio é gremista. O do Internacional é colorado. O do Flamengo é flamenguista. O do São Paulo é São Paulino. Basta ouvir a palavra e todo mundo já sabe de quem se trata. Não precisa explicar. O nome carrega história, mística, orgulho e multidão. Ele atravessa gerações, passa de pai para filho, vira sobrenome emocional. É como se fosse uma marca registrada da paixão. E aí entra o Bahia, que acaba sendo chamado apenas de tricolor. Um termo que soa bonito, respeitoso, tradicional, mas que não entrega identidade exclusiva. É como chamar alguém pelo apelido que todo mundo tem. Bonito? É. Tradicional? Também. Mas exclusivo? Nem de longe. Porque tricolor também é o torcedor do Fluminense. Tricolor também é o do São Paulo. Ou seja, quando alguém diz "sou tricolor", o Brasil precisa de legenda. Precisa da continuação da frase. Precisa da explicação. E no futebol, quando a identidade precisa de legenda, algo está faltando. É como um escudo sem nome gravado. Forte visualmente, mas incompleto simbolicamente. Como se a torcida do Bahia tivesse um escudo gigante no peito, mas sem o nome da nação estampado. Uma multidão que canta alto, empurra o time, lota estádio, mas que na linguagem nacional ainda não tem um título próprio. E a intriga cresce quando a conversa vai para o Nordeste, porque ali a paixão é intensa, histórica e gigantesca. Não é uma questão de tamanho de torcida, é de construção simbólica. Muita gente pode soltar: "Ah, mas o Bahia é o tricolor de aço." Só que aí vem outro detalhe curioso. O Fortaleza também carrega esse apelido. Também se apropriou dessa força simbólica. Ou seja, até quando tenta se diferenciar, a identidade acaba sendo compartilhada. Algo que deveria ser único acaba dividido. Um símbolo que deveria apontar para uma nação específica acaba servindo para mais de uma. É como se o torcedor do Bahia estivesse sempre dividido entre rótulos que nunca são só seus. Sempre precisando acrescentar contexto. Sempre precisando explicar. E aí surge aquela pergunta que começa a incomodar de verdade. Como pode um clube tão tradicional, com torcida tão apaixonada, com história pesada no futebol brasileiro, ainda não ter um nome próprio para sua nação? Não é provocação barata. É reflexão profunda. É olhar para a cultura do futebol e perceber uma lacuna simbólica onde não deveria existir. Porque nome de torcida não nasce por acaso. Ele nasce quando o clube vira cultura, quando a paixão atravessa gerações, quando a arquibancada vira povo organizado em identidade. Ele surge da repetição, da vivência, da emoção coletiva, até se tornar natural. E o Bahia já é tudo isso há muito tempo. Há décadas. Com títulos, histórias marcantes,
jogos históricos e uma torcida que nunca abandonou, nem nos momentos mais difíceis. Só que sem o batismo simbólico, sem aquela palavra que resume tudo em uma só expressão. E quando se amplia a lente, a situação fica ainda mais interessante. Porque isso não atinge só o Bahia. O Vitória, seu maior rival, também não tem um gentílico forte e nacionalmente consolidado para sua torcida. Enquanto em outros centros o torcedor vira ista, hino ou algo que vira marca, por aqui as torcidas seguem mais ligadas a apelidos de cores, símbolos ou expressões genéricas. Rubro-negro, tricolor, alvinegro, termos que descrevem camisas, mas não constroem identidade exclusiva. Isso não diminui paixão nenhuma, mas escancara uma diferença cultural que quase ninguém parava para analisar. É como se o Nordeste tivesse gigantes de arquibancada, mas ainda não tivesse transformado essa força em rótulos nacionais reconhecidos. E talvez por isso essa discussão tenha pegado fogo tão rápido. Porque mexe direto com orgulho, mexe com pertencimento, mexe com o sentimento de grandeza. Torcedor gosta de sentir que faz parte de algo único. Gosta de dizer seu nome como quem declara um time e uma história ao mesmo tempo. Quando isso não existe, surge aquele incômodo silencioso que agora veio à tona. Ao mesmo tempo, a reflexão cria movimento. Redes sociais começam a borbulhar. Sugestões surgem. Debates acalorados aparecem. Uns defendem nomes históricos, outros querem algo novo, outros acham que tricolor já basta. Alguns buscam raízes culturais da Bahia, outros querem algo moderno, forte, nacional. Mas o mais importante é que todo mundo está falando. E quando a torcida começa a discutir identidade, é porque algo grande está sendo construído, mesmo que ainda de forma informal. No fundo, essa conversa não é sobre uma palavra bonita. É sobre reconhecimento, sobre pertencimento, sobre o tamanho real do Bahia no futebol brasileiro. É sobre deixar de dividir identidade com outros clubes e assumir uma que seja só sua. Uma marca cultural que atravesse gerações e se torne natural no vocabulário do país. E talvez, sem perceber, a torcida esteja vivendo agora o nascimento de algo histórico. Porque as maiores identidades do futebol nunca foram criadas em escritório. Elas surgiram do povo, da arquibancada, da repetição até virar tradição. A pergunta agora não quer mais calar. Se o Bahia é gigante, por que sua torcida ainda não tem um nome próprio? E mais ainda, será que já passou da hora do Nordeste começar a criar suas próprias identidades simbólicas, do mesmo jeito que o resto do país fez há décadas? Agora eu quero saber de você que está assistindo. Você acha que a torcida do Bahia deveria ter um nome exclusivo? Qual seria? Ou você acredita que tricolor já representa tudo? E aproveita para comentar também. Por que você acha que isso acontece tanto com os clubes do Nordeste? Quero ver a opinião de todo mundo nos comentários.